Paz, paz Michele, um abraço pro Vaguinho, os meninos. Louvado seja Deus, estamos nesta manhã na presença do Senhor. Hoje a gente vai fazer um estudo bíblico, é algo relacionado a uma reflexão pela manhã. Tem um caráter mesmo de estudo. A gente espera o pessoal entrar aí, algumas pessoas, a gente dá início. Amém? Espero que tudo seja bem aí com vocês. Estejam se cuidando aí. Louvado seja Deus. Pastor irmão Francisco, um abraço aí na mamãe também. Bom dia para vocês, né? Louvado seja Deus. Deus seja louvado nesta manhã, né? Deus. Jacques Isaías, Pai do Senhor, bom dia. Bom dia, Pai do Senhor, meu querido. Hoje nós vamos fazer um estudo bíblico. Seria a escola bíblica dominical na nossa igreja, mas o caráter é de estudo nesta manhã, tá certo? Irmã Lidiane no Instagram, paz do Senhor, bom dia. Então nós vamos fazer um estudo bíblico hoje, tá? Para que a gente não possa perder o ritmo, louvado seja Deus. Então tem um caráter de ensino. Tá certo? Amém? Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. As pessoas estão entrando nas redes sociais. Louvado seja Deus. Eu não quero demorar muito. Louvado seja Deus. A irmã Neide, paz querida. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Irmã Lidiane, mais uma vez, paz do Senhor. Louvado seja Deus. Amém? Preparem as Bíblias de vocês, preparem as anotações, se assim preferirem, né? O caráter hoje é um caráter de estudo, tá certo? Então vocês preparem as Bíblias, preparem as suas anotações. Eu quero falar nesta manhã sobre comportamento cristão. Tá certo? É um estudo sobre princípios bíblicos de ética cristã. Tá certo? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Ok? Então vai ser bem interessante. Bom dia, Neide. Paz do Senhor. Eu não coloquei o título, a temática, tá certo? Porque quis, de certa forma, fazer uma surpresa a vocês. Mas nesta manhã vamos ter uma postura, né? Eu escolhi esse horário, 10 horas, porque eu achei que as pessoas já pudessem estar, né, acordando um pouco mais tarde, e a questão também da alimentação e tal. Mas eu pretendo ser rápido na minha apresentação, tá? Como eu falei para vocês, é até uma forma de a gente não perder o ritmo, né? Já estamos com mais de 30 dias, né, afastados do templo, né? O tempo da nossa igreja, mas eu quero, de certa forma, manter a chama acesa, né? Principalmente como a gente pauta para a questão do estudo, do ensino, do conhecimento, né? Tá certo? Então é importante que nós possamos estar
ligados, né? Amém? Vamos fazer uma oração nesta manhã. Pai, nós te damos graças nesta manhã, nós te rendemos louvores. Obrigado pela vida dos meus irmãos que aí estão, Senhor, que se dispuseram a ouvir e a aprender, Senhor. Pelo Teu Santo Espírito, nos guia nesta manhã, nos dá entendimento, Senhor, que a palavra ela tenha guarita no nosso coração e que possamos vivê-la. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo. Nós te louvamos nesta manhã por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, pelas tuas bênçãos. Hoje começa mais uma semana. Queremos estar, Senhor Deus, firmes na fé, Senhor Deus, na certeza, Senhor, que Tu tem o melhor para nós, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nos abençoa nesta manhã, Senhor, com esse estudo, com essa mensagem, que possamos, Pai, te glorificar a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. O diácono Isaías está dando paz do Senhor a todos que estão presentes, né, nas redes sociais. Louvado seja Deus. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4. Vamos ler apenas 2 versículos nesta manhã. 2 versículos. Filipenses 4, verso 8 e verso 9. Filipenses 4, verso 8 e verso de número 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês, que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso põe em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Bom, pessoal, é justamente o que eu quero falar nesta manhã. E esse texto tem tudo a ver com o que a gente vai abordar nesta manhã, que fala de vida cristã, de procedimento, tá? De doutrina. Então, princípios bíblicos de ética cristã. Então, a gente precisa entender que a doutrina, o ensino bíblico é importantíssimo para a nossa vida cristã. Então, quando eu falo de doutrina, eu falo de ensino. E a doutrina está relacionada com a ética, e a ética com a doutrina. Ética significa comportamento. Ciências dos deveres do homem. Então, ética cristã é comportamento cristão. Comportamento do crente, comportamento do salvo. E esse comportamento, ele é exercido dentro e fora da igreja. Você não pode ser uma coisa dentro da igreja e outra coisa fora da igreja. Na verdade, o que você é dentro da igreja precisa ser fora da igreja. Tá? Então, a ética cristã, ela trata de todas as coisas que se relacionam com a descoberta e o cumprimento dos deveres do homem. Na verdade, aquilo que Deus tem como propósito para a nossa vida. O nosso comportamento, ele precisa glorificar ao Senhor. Então é importantíssimo que o nosso comportamento seja regido pela palavra de Deus. E aí é importante o ensino das Escrituras. Porque é Ele que vai nos orientar de como devemos viver, de como devemos nos comportar,
diante de Deus e diante dos homens. Então, é na ética, é no comportamento cristão e é na doutrina cristã e nas atitudes que nós descobrimos a nossa razão de ser. Razão de todas as nossas faculdades mentais, de todas as nossas inteligências. Então, a ética cristã são princípios que nos regem enquanto vivemos. Então, nós não precisamos buscar esses princípios no mundo, né? Nós não somos regidos, a nossa mentalidade não é dirigida pelo mundo. O mundo que vocês precisam entender é o mundo, o governo do pecado. Somos regidos pela palavra de Deus. Os nossos princípios éticos, a nossa vida cristã, ela tem um norte, ela tem um cerne, ela tem um fundamento. Precisa estar fundamentado na Bíblia. Tá aí, eis a importância de estudarmos a palavra, de ouvirmos a palavra, de aprendermos a palavra e de exercitarmos a palavra. É importantíssimo esse entendimento. O que vocês trouxessem nesta manhã, a importância que tem de ouvir, de aprender da palavra. É fundamental, somente ela poderá nos reger. O crente precisa conhecer as Escrituras. Precisamos ser crentes da palavra. Então a doutrina bíblica, genuinamente bíblica, ela exige uma ética cristã. E a ética é o nosso comportamento diante do mundo, diante das pessoas. Nós temos um testemunho. Não basta você botar a Bíblia embaixo do braço e ir para a igreja e as pessoas olham um crente ali. Como é que está a sua vida? Como é que é seu comportamento? Como é que você vive diante das pessoas? As pessoas podem dizer que você é uma pessoa, um cristão verdadeiro? Há autenticidade naquilo que você vive, que você ouve da palavra? Você é um imitador de Cristo? Você é imitadora de Cristo? Ou você é cristão porque é da religião, é da uma instituição? Isso vai muito mais além. Precisamos entender isso. Que a doutrina bíblica exige uma ética cristã. A última não sobrevive sem a primeira. A ética não sobrevive sem a doutrina. Aí eu vou reiterar a importância de nós o quê? Aprendermos da palavra. Então, meus amados irmãos e irmãs, nós não podemos dizer hoje, em pleno século XXI, eu não tenho recurso, eu não tenho... Meus irmãos, as redes sociais, e se você se pautar em pessoas que realmente têm um compromisso com a palavra, e nas redes sociais tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim, você vai ler artigos, vai ouvir pregações, vai ver estudos de homens e mulheres que estão comprometidos com o reino, com a palavra, com o reino de Deus, não com o reino dos homens, com a palavra, com o evangelho. Então, por exemplo, há 20 anos atrás nós não tínhamos esse recurso. Jesus me converteu em 97, nós não tínhamos esse recurso. Os recursos que tinham eram livros ou apostilas de cursos. Mas hoje nós temos todas as ferramentas para aprendermos. Mensagens milhares de mensagens, milhares de estudos, milhares de esboços. Então, irmãos, o que está faltando para nós? Será que o excesso nos faz relaxar? Nós não podemos ser crentes só de ouvir. Nós precisamos ser crentes em viver. O que aprendemos deve reverberar nas nossas atitudes. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis digno da vocação a que fostes chamados.
Vivam de maneira digna da vocação que fossem chamados. Andar de modo digno, viver de modo digno, viver de maneira digna, isso é ética. É ética cristã. Vocação que for chamada é doutrina. Viver de modo digno da vocação que for chamada. Isso é doutrina e ética. O que fazemos não pode estar desvinculado do que cremos. O que foi que chamou a atenção do mundo na época de Jesus? Foi a sua vida. Foi entender que Jesus não era mais um filósofo. Jesus não era mais um pensador, um sábio, ou um falso Messias. Por quê? Porque na pregação, no ensino, havia vida. Havia ética. Havia um comportamento que se coadunava com a sua vida, com a sua mensagem. Nós não podemos dizer, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso ficava nos fariseus, que falavam uma coisa, mas viviam outra. Jesus disse assim, olha, vocês ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Ou seja, os fariseus pregavam a verdade e viviam numa mentira. Viviam a sua própria mentira. Precisamos perceber isso. O que fazemos não pode estar desvinculado do que cremos. Porque se é lançar pérolas aos povos. E o nosso comportamento, ele diz muito. O nosso testemunho, a doutrina bíblica mostra a nossa posição em Cristo. Quem somos em Cristo? Quem somos em Cristo? E a ética determina o nosso comportamento em Cristo. Então, se a doutrina revela a nossa posição, a ética revela o nosso comportamento em Cristo. Então, nós temos um paradigma, nós temos um referencial. Então, esse peso cristão, é muito forte isso. Essa palavra cristão, você é uma cristã. Você já imaginou o peso que você carrega nessa palavra? Você imaginou a responsabilidade que eu e você temos com isso? O fulano é um cristão, né? Ou o fulano é um crente. E as pessoas já têm uma percepção, uma imaginação, embora hoje as coisas, há muito mau testemunho, mas o que ela espera de um crente, em especial, né? De um crente, o crente, de uma vida, né? De uma vida equilibrada, de um comportamento diferenciado. Agora o crente que fuma cigarro, bebe cerveja, vai para a festa, fala imoralidade, qual a diferença? Tu está entendendo? Qual a diferença comportamental se eu faço o que as pessoas fazem? Se a minha vida não está de acordo com a vontade de Deus. Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém fazer. É conveniente para nós isso? Vai testemunhar? Está sentado numa mesa de bar bebendo? Isso é um testemunho? Isso vai trazer alguma coisa? Meus irmãos, as pessoas estão atrás de coisas que tragam uma diferenciação na vida delas. E o que vai diferenciar é o meu comportamento como cristão, a minha postura. Enquanto um prega ódio, eu prego amor. Enquanto pregam a guerra, pregamos a paz. E isso é comportamento. Quando uns pregam a vingança, nós pregamos o quê? A justiça. A justiça de Deus, não a nossa. Então precisamos entender isso. Não podemos ter doutrina sem ética e ética sem doutrina. Olha a correlação dessas duas temáticas.
né? Eu vou repetir para a gente, talvez você esteja anotando. Não podemos ter doutrina sem ética e ética sem doutrina. No texto lido, que a gente leu nesta manhã, Paulo tenta mostrar que a mente humana está fixada em alguma coisa. Nós pensamos em alguma coisa. E o que pensamos? O que é que ocupa a nossa mente? O que é que tem ocupado a nossa mente? O que é que teima em ocupar a nossa mente? Em que estamos ocupando a nossa mente? É uma coisa a pensar nesta manhã. Então Paulo revela que a mente humana está fixada em alguma coisa, porque é uma lei da vida. Ora, somos seres pensantes, somos seres, né, de massa cinzenta. E o que é que ocupa a nossa mente? O que é que tem ocupado a nossa mente? Essa é a lei da vida. E aquilo que o homem pensa com frequência, chegará um momento que desejará aquilo que pensa. Então, eu vou falar uma coisa bem lógica aqui, né? O que com frequência pensamos é o que passa a ser aquilo que desejamos. Por quê, pastor? Porque ocupa a nossa mente. Porque ocupa a nossa mente. E aí é importante, né? Aí Paulo vai dizer isso. Quando ele diz o que é que ocupa a nossa mente, o que deve ocupar a nossa mente, é importante que o que ocupe a nossa mente são as coisas de Deus. E pensar em coisas dignas. Isso é importante, que o cristão se ocupe em pensar em coisas dignas, em coisas que ocupem a nossa mente, em coisas do céu. Quando Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, falando sobre essa questão da mente, de ocupar a mente, capítulo 3 de Colossenses, versos 1 e 2, Paulo diz: busquem as coisas lá no alto, onde Cristo está, onde Cristo vive. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são da terra. Ou seja, ocupar a nossa mente. Ocupar a nossa mente com as coisas lá do alto. Nós podemos sim ocupar a nossa mente com as coisas lá do alto e viver aqui na terra. Paulo não está falando de uma alienação. Paulo não está falando, mas está dizendo que deve ocupar a nossa mente são com as coisas de Deus. E pastor, e onde é que estão as coisas lá do alto? Aqui na palavra. A revelação de Deus, a doutrina de Deus, a palavra de Deus. E é isso que deve ocupar a nossa mente. São as coisas lá do alto. Aí eu queria destacar nesta manhã a diferença entre costumes e princípios. E se tratando dessa questão do pensar, né? De pensar. Eu quero tratar da diferença entre costume e princípio. Costumes são procedimentos culturais e ocasionais, ou seja, são costumes, depende da cultura. Cada cultura tem seus costumes, né? Cada povo, cada etnia, né, tem seus costumes. Tá? De como comer, de como se tomar banho, de como viver. Está relacionado a um comportamento também. E aí eu falo de ética. A ética tem costumes e tem princípios. Então o costume, ele muda, ele varia, ele se altera, ele se transforma. Basta você olhar para as novelas de 10 anos, 20 anos atrás, como as pessoas se vestiam, como as pessoas falavam, as músicas que as pessoas escutavam. Né? A igreja, o tipo de música que a igreja, né, ou escuta. Então, o costume, ele se transforma, ele vai se mutando, né, se variando, ele é mutável, ele é circunstancial. O tipo de roupa que vestimos hoje, o tipo de cabelo que usamos,
Então, o costume é isso. As próprias tradições religiosas são costumes. Os judeus, eles tinham muitas tradições. Lavar as mãos antes de comer, vários rituais, várias tradições religiosas. E algumas igrejas têm as suas tradições. Isso são costumes. Então, costume não é doutrina. Costume não é princípio. O que é princípio? São procedimentos estabelecidos por Deus. Os princípios são eternos. Eles são inalteráveis. Eles são inegociáveis. Então, cultura se muda, se transforma, é mutável, se altera, mas princípio não. Princípio é fundamento, princípio é base. E se tratando de Deus, é imutável. A própria palavra princípio, ela é imutável. E se tratando de Deus, muito mais ainda. Então, na ética, há costumes e há princípios. Os costumes, eles são mutáveis, eles mudam de acordo com o contexto. Mas os princípios são invariáveis e imutáveis. Aí no texto lido desta manhã, quem está entrando agora, Filipenses 4, verso 8 e 9, pode abrir sua Bíblia aí. No texto lido, o apóstolo Paulo, ele trata de 6 princípios. Você entendeu o que é princípio? São 6 fundamentos. Ele trata de 6 princípios para a vida cristã. Esses princípios, eles devem regular a nossa vida. Eles devem orientar a nossa vida. Eles devem dar um norte na nossa vida. E Paulo trata de 6 princípios. Para a nossa vida cristã, para o nosso comportamento como cristão, como cristã. Para mim e para você. O primeiro princípio, Paulo diz tudo que é verdadeiro. Então Paulo fala da verdade como um princípio. Não é? Então, é sermos verdadeiros. Ou seja, não sermos hipócritas. Foi uma das coisas que Jesus mais condenou. Foi a hipocrisia da religiosidade. Tá? Então, não sermos hipócritas. Paulo diz, tudo que é verdadeiro deve ocupar a nossa mente. Ou seja, não sermos hipócritas. Não sermos falsos. A palavra hipócrita vem se esconder por detrás de uma máscara. Então, Paulo diz, não sejam falsos, não sejam hipócritas, evite ambientes de fofocas. Está entendendo? Evite ambientes onde a fofoca e os rumores são espalhados. Nós cristãos, nós não podemos estar envolvidos com fofoca, com mexerico, com calúnias. Isso não é para nós, irmãos. Isso não é para o cristão verdadeiro. Nós não podemos acusar as pessoas sem dar o direito de resposta a essas pessoas. Na verdade, não cabe a nós nem julgar ninguém, nem julgar essas pessoas nesse sentido. Então, irmãos, quando Paulo diz tudo que é verdadeiro, ele fala, nós devemos ser verdadeiros, autênticos e não hipócritas. Na frente de você eu sou uma coisa, por detrás eu sou outra. Na igreja eu sou uma coisa, mas no meu trabalho eu sou outra. Na igreja eu estou glória a Deus, aleluia, e no meu trabalho eu estou falando imoralidade. Aí, você pode ser surpreendido um dia, alguém chegar e dizer assim, você conhece fulano? E é crente. E esse cara é crente? Já pensou que coisa horrível? Então nós temos que ter esse cuidado. Paulo diz tudo que é verdadeiro. Ou seja, nós não podemos estar envolvidos, nós não podemos se alegrar com fofoca. Nós não podemos ser, irmãos, propagadores de fofoca. É uma das coisas que tem, de certa forma, atrapalhado muito a igreja, é fofoca dentro da igreja. É gente que não se converteu, gente que precisa
viver uma vida cristã autêntica, que se alimenta de fofoca, que se alimenta de conversas que não produz crescimento, edificação. Então, se não edifica, meu irmão, lança fora. Se a minha fala não edifica ninguém, e se alguém fala com você e não edifica a sua vida, não, irmão, leva mal não, estou fora. Então Paulo vai dizer, tudo que é verdadeiro, falsos pensamentos são gerados onde a verdade não é valorizada, como virtude. Pensar no que é verdadeiro é ser honesto, é evitar a falsidade, é evitar a calúnia, é evitar o engano, é dizer uma coisa e afirmá-la em suas atitudes. Pensar no que é verdadeiro seria ocupar a mente somente com aquilo que é consistente com a natureza, a vontade e a lei do Senhor. Isso que é pensar verdadeiro. Isso que é ocupar a mente com a verdade. É aquilo que consiste com a natureza, vontade e lei do Senhor. O apóstolo Paulo nos exorta a nos revestir do novo homem e nos despir do velho. Paulo diz que esse novo homem é criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Procedentes da verdade. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o próximo seu próximo. Então, irmão, veja como é importante essa questão de nós não sermos falsos. Nos exorta a nos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Efésios 4, 24 e 25. Anota aí. Fale cada um a verdade. Despojar da velha vida e se revestir da nova vida em Cristo, é necessário que nos voltemos da mentira para a verdade. Precisamos entender isso nesta manhã. O segundo princípio, Paulo diz, tudo que é respeitável. Que chegou agora, Filipenses 4, verso 8 e 9. É o segundo princípio, para o nosso comportamento cristão, que deve ocupar a nossa mente. Tudo que é respeitável. Algumas versões dizem tudo que é honesto. A outra diz tudo que é nobre. São conceitos paralelos. São conceitos interrelacionados. Tudo que é respeitável, tudo que é honesto e tudo que é nobre. Venerável, sério, tem tudo a ver. Digno de reconhecimento elevado. Fala de nobreza. E nobreza aqui não como título, mas como comportamento. Um comportamento respeitável. E esse reconhecimento elevado, não é você estar fazendo as coisas para ser reconhecido, isso é natural. As pessoas veem em você alguém que está acima da média. Então, interessante que quando Paulo diz tudo que é respeitável, né? Honesto, nobre, venerável, tudo que é nobre, tudo que é venerável, tudo que é sério. Essa característica ela é fundamental para todo cristão. E Paulo trata dessa palavra nas cartas pastorais. Paulo requer dos obreiros, pastores, diáconos e presbíteros essa respeitabilidade. Esse princípio de honestidade, de nobreza, de seriedade, de um reconhecimento elevado. Isso está intrínseco na vida do líder, na vida do pastor. O pastor tem que ser esse modelo de respeitabilidade, de honestidade, de seriedade. Isso é uma das qualidades do pastor, do diácono, de todo obreiro, de toda liderança. Essa respeitabilidade, ela é uma marca da liderança. Mas é só da liderança, pastor? Não, de todo cristão, principalmente no líder. Principalmente no líder como modelo para a igreja. Então, os pastores, aí Paulo diz, né? 1 Timóteo capítulo 3, verso 4, 8 e 11.
Paulo diz: os pastores devem criar os seus filhos com todo o respeito. Os diáconos devem ser respeitáveis. Então devem ser respeitados, eles precisam se respeitar, né? Eles precisam dar-lhes o respeito. É importante essa questão, né? Os pastores precisam dar-lhes o respeito. Não é vocês, me respeite, não. As pessoas, você ganha o respeito pelo seu comportamento. Não é uma imposição. Ei, eu sou pastor, me respeite. Não, você dá o respeito. Você se dá o respeito. Você é respeitável. Há nobreza nas suas atitudes, nos seus pensamentos. Senão, não avacalha tudo. Pastor, o senhor está falando só de liderança. É todo cristão. Paulo diz, tudo que é respeitável. Qualidade que comunica seriedade moral. Agora, se o crente fala em moralidade, como é que ele tem respeito? Irmão? É sério. Qualidade que comunica seriedade moral nas intenções, nos comportamentos. E tudo nasce aqui, ó. Nasce aqui. E Deus sabe o que a gente está pensando, irmãos. Deus sabe. E isso se revela nas nossas atitudes. Quando Paulo diz tudo que é respeitável, fala de vida piedosa. Uma vida piedosa se manifesta numa vida ordeira. Pensamentos e atitudes moralmente bons. Isso quer ser respeitável. Nas amizades. Ter boas amizades. Irmão, nós podemos falar com qualquer pessoa. Mas quem nós estamos nos relacionando? Quem são as nossas amizades? Nos elevam ou nos fazem diminuir a nossa moralidade? Nós podemos falar com qualquer pessoa. Nós podemos saudar, conviver. Mas eu estou falando de amizade. Não estou falando de coleguismo. Então as nossas amizades, elas dizem muito quem somos. Então as nossas amizades, elas devem nos levar para um nível mais alto de moralidade. De pessoas que nos façam elevar o nosso nível de moralidade. Ou você vai ter uma amizade com um cara que só fala em moralidade? Não vai, irmãos. É o que eu digo para os meus filhos. Olha, ou você influencia, ou você é influenciado. E às vezes eu me preocupo com algumas amizades, né? E eu tento conversar com os meus filhos, saber que essas pessoas sabem se elas são crentes, se eles são crentes. E se eles respeitam a fé deles. Eu digo para minha filha, olha, essa pessoa respeita a sua fé, respeita o Cristo que você professa, ela fala em moralidade na sua... Se falar, minha filha, então pode sair fora. Pode sair fora. Porque as nossas amizades têm que elevar o nosso nível de espiritualidade, de moralidade. Senão não dá para conviver. É sério isso. Há um ditado que diz, diga com quem andas, quem direi e quem tu és. Né? Isso não é um jargão, isso é uma verdade. Isso é uma verdade que precisamos trazer para a nossa vida. Então, o que estamos vendo nas redes sociais? Os filmes que nós estamos assistindo. Aí você está orando por uma libertação, você está orando por um avivamento na sua vida, aí você está assistindo filme de sexo. Você está assistindo essa diabólica Netflix, que só sabe falar mal de Jesus. É isso aí, irmãos. Nós não podemos contradizer o que falamos e o que oramos com as nossas atitudes. O que é que está ocupando a nossa mente? É os 50 tons de cinza? Vocês estão me entendendo, irmãos? É sério isso. Não fique chateado comigo, não. Então, irmãos, o que é que estamos vendo nas redes sociais? O que é que estamos lendo? Isso irá contribuir para elevar os nossos pensamentos? Irmão, nós precisamos de coisas que levem nós para cima.
Nós precisamos de coisas que nos faça ser mais crentes. Que eleve a nossa vida espiritual. E aí precisamos de amizades, boas amizades, com homens e mulheres de Deus, que estejam até, irmãos, acima de nós na espiritualidade, que nos influenciem, que sejam referencial para nós. Irmão, nós precisamos de referenciais na nossa vida. De pessoas, poxa, vale a pena, tá aí mais um. Ou que bom, tá aí mais outro. Porque de falso testemunho, irmão, de pessoas de meia tigela, nós já estamos cheios. Então, meus irmãos, o que pensamos, o que lemos, as nossas amizades, o que estamos conversando, nivelará, os nossos pensamentos, para mais ou para menos. Então eu creio, irmãos, que você ou eu, nós queremos ir para cima. Nós queremos coisas que nos levantem. Porque o que é que resta de uma mal conversa? De conversas imorais, conversas que não trazem nenhuma edificação. O que resta é destroço. Destroço na nossa vida. Que não glorifica a Deus, que não agrada a Deus. E nós sabemos o que agrada a Deus. Nós temos entendimento do que agrada a Deus. Você sabe o que agrada a Deus. Não tem esse negócio de ser, porque eu estou aqui com meu amigo. Não tem esse negócio de agradar, não. É a nossa vida, irmão. Se ele quiser ser nosso amigo, ele vai ser do jeito que somos. Se o teu amigo está falando moralidade, você, rapaz, converta isso, me respeite aqui. Porque tudo que é respeitável deve ocupar a minha mente. Então me respeite. Então, se eu não rio numa conversa imoral, ou de uma conversa que não glorifica a Deus, essa pessoa vai se tocar. Então, se todas essas coisas forem utilizadas para capturar o nosso pensamento, e nós temos hoje nas redes sociais muita coisa ruim, né? Nossa mente será escravizada. Se nós ocupar nossa mente com as coisas que não edificam a Deus, seremos escravizados novamente por aquilo que estamos apreciando. É o que eu falei, se a gente escuta muito e vê muito, e é isso que vai ocupar a nossa mente, e é isso, como eu falei no princípio, e é isso que vai nos fazer desejar. Precisamos guardar nossa mente e pensar nas coisas do céu, nas palavras e mandamentos divinos, e mantermos a nobreza do nosso pensar. Porque já tem, irmãos, a nossa luta interna. Porque já sofremos internamente com a nossa carne, os nossos desejos, as nossas malícias, o nosso egoísmo. A gente já sofre com isso. Pelo menos eu sofro com isso. Eu acredito que você também sofre com isso. Com as nossas guerras, com o nosso ego, com muitas vezes o nosso pensamento mesquinho, os nossos desejos lascivos. Irmão, nós estamos nessa carne velha. E é a nossa guerra diária. Tem dia que ela é mais intensificada, tem dia que ela é... Mas ela está lá. A trave está na alma. É o nosso espinho, irmãos. Todo crente tem um espinho. Todo crente tem uma luta, uma coisa que tormenta, que atormenta, que faz doer. É para que haja dependência de Deus. O terceiro princípio, tudo que é justo. Tudo que é justo. Fala de justiça, a palavra do grego de kaios, ou de kaios, justiça. Paulo diz, tudo que é justo deve ocupar a nossa mente. A justiça deve cercar os pensamentos do cristão genuíno, como os muros de uma cidade medieval. Então, a nossa vida, a justiça deve cercar a nossa vida, como um alto muro. Paulo escolheu este termo para englobar o mais amplo conceito do que é certo, visto do ponto de vista divino.
Não é tudo que é certo do ponto de vista de A, de B, do filósofo. É do ponto de vista de Deus. E o exercício do que é certo do ponto de vista divino deve compor a nossa vida, deve ser essencial na nossa vida, para que nós vivamos a justiça e pensemos na justiça que vem de Deus. Então tudo que é justo deve ocupar a nossa mente. Nós não podemos ser pessoas injustas. Uma coisa dura de se engolir. É melhor sofrer a injustiça do que fazer a injustiça. É forte isso aí. Sofrer a injustiça do que fazer a injustiça. É forte isso aí. É uma coisa que mexe com a gente. Mas pastor, eu fui injustiçado. Sim, mas é melhor sofrer injustiça do que fazer injustiça. Porque tudo que é justo é que deve ocupar a nossa mente. Deus, sendo absolutamente justo na sua pessoa, revela na sua lei a justiça, que Ele exige das criaturas formadas à sua imagem e semelhança. Então esse senso de justiça que foi colocado na nossa vida quando fomos criados, ele foi manchado pelo pecado. Mas todo homem ele tem um princípio moral. Ele tem, muitas vezes distorcido, mas ele tem um pensamento do que é certo e do que é errado. Ele tem. Esse senso de justiça manchado, equivocado muitas vezes, mas há um senso de moral no homem, porque Deus é um ser moral. E Ele dotou o homem de uma moralidade. E essa moralidade é o senso de justiça. Mas o homem em pecado, o senso de justiça é ele mesmo, é relativo. Mas um homem em Cristo restaurado, a justiça, o senso de justiça de Deus parte do ponto de vista de Deus, da sua palavra. É por isso que Paulo diz, olha, que a sua mente seja ocupada com tudo que é justo. Tudo que é justo. Então, desse padrão divino, os homens deduzem que representa o certo ou o errado. É isso que eu falei para vocês. Então, a lei, ela é justa. E ela pode ser justa, mas se o nosso pensamento não se apegar com profundo amor aos mandamentos do Senhor, seremos controlados pelas forças do mal, que nos conduz contra a nossa própria vontade. Então, a nossa própria natureza pecaminosa é uma força do mal contra nós. E as forças do mal externa também são. Então, a lei pode ser justa, mas se o nosso pensamento não se apegar a essa lei, se nós não amarmos os mandamentos do Senhor, se nós não obedecermos os mandamentos do Senhor, seremos escravizados pelas forças do mal. E o que regerá a nossa vida são as forças do mal. Que essas forças do mal, ela irá nos conduzir contra a nossa própria vontade. Romanos 7, versos 19 a 21, Paulo vai dizer isso. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então, irmãos, há uma coisa puxando. E a gente tem que resistir pela graça. Nos fortalece. E aí, pastor, como é que eu venço isso? Você vence com a ajuda de Deus, claro, mas com a sua atitude de ocupar a sua mente com aquilo que é justo. Isso fala de retidão. A retidão no pensamento certamente nos fará renunciar aos pensamentos da carne. Os nossos pensamentos retos, corretos, justos, nos fará renunciar os prazeres da carne, os desejos da carne. Ou você acha que você está livre disso? Dos desejos carnais? O problema é que agora, o problema da solução é que nós não somos mais controlados, escravizados pelas obras da carne. Não é isso mais que ocupa a nossa mente, os desejos lascivos, a imoralidade, o adultério, a prostituição, a própria avareza.
que é idolatria, pecado de feitiçaria. Então, tudo que é justo ordena que nos preocupemos com a purificação da nossa mente. Essa questão da justiça tem a ver com limpeza, que gera nossos pensamentos egocêntricos. Então, purificados nossos pensamentos egocêntricos. Tudo que é justo destrona os nossos pensamentos egocêntricos e faz com que tenhamos a mente de Cristo. Então nós só podemos ter a mente de Cristo se a nossa mente, se o nosso ego for destronado. Senão, irmãos, vai ser um embate. Não é que Deus não é que Deus seja impotente, mas o que vai prevalecer, se não houver uma intervenção divina, é a nossa carne. São os nossos pensamentos. É o nosso ego. E o que é que o nosso ego quer, irmãos? O nosso ego, ele quer pecar. Ele quer os prazeres da carne, ele quer o palpável, o visível. O quarto princípio, tudo que é puro. Aqui tem a ver com limpeza também. Tudo que é moralmente limpo, tudo que é livre de mancha, pureza, limpeza, algo não contaminado ou poluído. Mente pura deve ser uma mente cristã. Deve ser uma mente casta. Tudo que é puro deve ser uma mente casta, uma mente virgem. Uma virgem pura. Olha aí. Aí, nessa temática, Paulo relaciona também a pureza sexual. A pureza sexual. Devemos lutar contra as impurezas sexuais. Há muitas pessoas escravizadas sexualmente. São escravos, têm o sexo como ídolo. Ídolos. Escravizados pela sexualidade. Pelo pecado da sexualidade. A nossa cultura, ela ajuda nisso, ela estimula o pensamento impuro. Os meios de comunicação estão aí, estimulando, se dispõem a promover a imundície, a promover a perversão sexual. Não falo do sexo que é algo que Deus criou, que é uma coisa maravilhosa, mas falo da perversão, que gera pecados da impureza sexual. O pensamento impuro é uma ofensa a Deus. E Deus punirá duramente. Então, o que é o pensamento impuro? É a paixão lasciva, é o desejo maligno, é a avareza, é a prostituição. Conceitos puros, pensamentos edificantes, é que devem ocupar a nossa mente. E pastor, como é que eu exercito isso? Quando é que eu estimulo isso, meu filho? A receita é doses diárias de Bíblia. Você só vai vencer quando você se alimentar da palavra. Eu vou orar também. Né? Mas é a palavra que é o remédio para lutarmos contra as impurezas sexuais. Lutar contra o nosso ego. É a reflexão da palavra, é a oração, é a devoção ao Senhor. Pensamentos edificantes, conceitos puros, estimulados pela palavra, aplicada pelo Espírito Santo em nossas mentes. Rogar ao Espírito Santo, Senhor, essa palavra, que ela saia do papel e seja aplicada na minha mente, no meu coração. E é isso que deve ocupar nossa mente. Somos libertos da corrupção do mundo. Jesus nos libertou dessa escravidão. Agora temos uma responsabilidade. Temos agora o direito de escolher. De escolher entre
Fazer ou não fazer. Você já entendeu? Já imaginou? Você é liberto, você não é mais escravo do pecado. Você tem, mesmo como servo do Senhor, você tem o direito de escolher fazer ou não fazer. Que coisa maravilhosa. Foi o que Deus disse para Caim. O pecado jaz à porta, Caim, mas cumpre a ti dominá-lo. Então, meus irmãos, libertos da corrupção, temos a responsabilidade de escolher as fontes do nosso pensamento. Qual é a fonte do seu pensamento? Qual é o fundamento do seu pensamento? O que é que tem ocupado a sua mente? De que você tem se alimentado? De coisas que não traz edificação para a sua vida? Você sente que cada vez está descendo ladeira abaixo? O buraco tem aumentado da sua vida espiritual? Você está numa cacimba quase sem fundo? Tem uma atitude de ocupar a sua mente com as coisas do Senhor. De ocupar a sua mente e combater, vencermos as tentações com a palavra. Jesus venceu Satanás no deserto, não foi dizendo está queimado, não foi dizendo está repreendido, não foi dizendo arreda daqui, foi dizendo está escrito. Venceremos as tentações com a palavra na boca e no coração. Aí nós venceremos, e isso deve ocupar a nossa mente. E aí, irmãos, todo dia, isso é diário, porque todo dia nós somos assediados, todo dia nós somos convidados, todo dia nós somos assolados pelo mal. O mal que está na nossa natureza e o mal que está no mundo. E aí, irmãos, o que deve ocupar nossa mente, o remédio, é as Escrituras, é a palavra. Se você tem necessidade de comer para se manter de pé, coma da palavra para também se manter de pé espiritualmente. Com a mesma necessidade que você tem de comer o alimento para estar de pé fisicamente. Então, meus irmãos, o que do princípio? Tudo que é amável, tudo que é agradável, tudo que conduz à amizade. Também fala de testemunho, né? Tudo que é amável. Você é uma pessoa amável? Você é uma pessoa agradável? Tem pessoas, irmão, que a gente não suporta estar perto. Tem pessoas que a gente não suporta. Pessoas que trazem tiga na alma. Pessoas que não estão bem resolvidas. Então, tudo que é amável, tudo que é agradável, tudo que... Paulo está falando de amizades também. Ou seja, tudo que suscita o amor. É pensar naquilo que promove o amor. Então, por natureza, nós queremos ser amados e queremos ser apreciados, né? Nós queremos ser agradáveis. No normal né? É sermos amáveis, sermos apreciáveis, sermos estimados, né? O pessoal do Instagram está finalizando. Eu já estou encerrando esse aqui. E aqui já está finalizando o pessoal do Instagram. Nós estamos nas duas redes sociais. E eu vou voltar, viu, pessoal do Instagram? Vou voltar com vocês. Uma paciênciazinha aqui que a gente volta. Pronto, voltei com o pessoal do Instagram. Vou finalizar agora, tá bom? Tudo que é amável deve ocupar nossa mente. Tudo que é amável. É pensar naquilo que promove o amor. Então, irmãos, nós, por natureza, queremos ser amados. Quem não quer ser amado? Quem não quer ser querido? É coisa boa. A vida cristã, irmãos, deve ser isso, a comunhão. Ou você é um crente dentro da igreja e ninguém gosta de você. Está errado. Está errado. E tá errado não é com os outros, não. É comigo, é com você.
Então, meus irmãos, ser amado, ser apreciado faz parte da natureza humana. E aí entra a amizade. A amizade representa o que mais valorizamos na vida. Coisa boa é ter amigos, irmãos. Coisa boa é ter amigas. Pessoas que a gente convive. Pessoas que a gente pode confiar. Tá muito raro isso hoje, mas ainda existe ainda. Tem. Graças a Deus. Então somos fáceis. Nós, quando Paulo diz tudo que é amável deve ocupar nossa mente, nós somos fáceis em valorizar aqueles que nos fazem bem. Em dar presente àqueles que nós gostamos. Mas também ágeis, rápidos em declarar guerra a quem nos prejudica. Não é? Então, há crentes que vivem sofrendo porque alimentam no coração a vingança. Aí Paulo diz, o que é que deve ocupar nossa mente? O amor. Tudo que é amável deve ocupar. Então, há pessoas que estão presas a sentimentos do passado. E precisam de um tratamento de Deus. Eu vou visitar um psicólogo, eu vou para um psiquiatra, fazer terapia. Aqui a terapia, ó. Palavra, oração, quebrantamento. E Deus vai lhe ouvir. Então, pessoas que vivem sofrendo, crentes dentro da igreja, problemas traumáticos, que vivem sofrendo porque alimentam no coração a vingança. E Paulo disse, olha, no lugar da vingança, dê lugar ao amor. Ao invés de atrair o amor, essas pessoas atraem a amargura, o ressentimento, o ódio. E como passam a ser essas pessoas? Amargas, infelizes, desagradáveis. Às vezes dá uma maquiada ali, mas no fundo, são pessoas infelizes. Aí Paulo diz, tudo que deve ocupar a sua mente é o amor. Tudo que é amável que deve ocupar a sua mente. Então, os maus pensamentos que geram inimizades, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, são as más qualidades. O que deve ocupar nossa mente é a promoção da paz, é promover a paz, é promover o amor, é promover o perdão, é promover a reconciliação, é suportar os irmãos na fé. Em amor. Não é suportar, vou suportar, é em amor. Não é suportar por suportar. Eu suporto esse irmão. Não, é em amor. Irmão, eu lhe amo. Só que vai me mudar, irmão, é o Senhor, não sou eu. Mas eu quero contribuir com você lhe amando. Isso. O amor, irmãos, ele quebra todo alicerce do mal. Ele destrona. Jesus, quando conversou com a samaritana, ele amou a samaritana. Ele amou aquela pessoa. Ele não chegou batendo na samaritana, não. Ele chegou amando. É importante isso. Amou essa mulher. Devemos amar. Suportar os irmãos. Eu estou suportando. Será que está suportando? A minha mulher eu estou suportando. Irmão, você tem que amar. Então esse suportar o irmão não é suportar, tolerar, não, é amar. Suportar o irmão é entender. Suportar a irmã é entender. E aí, irmãos, quando a palavra branda, ela aplaca o furor. Porque uma pessoa amarga, o que é o contrário de amargo? É uma pessoa que deve ser amada. E aí ela vai conhecer o caminho do amor.
a valoração do outro. O sexto princípio, tudo que é de boa fama tem a ver também com reputação, não é? Tem a ver com a boa reputação, é um testemunho do de dentro e do de fora. Aí a gente falou sobre isso no início, né? É ganhar o respeito das pessoas, não é fazer as coisas para ter respeito, é natural. É natural. Talvez a pessoa nem goste de você. Talvez a pessoa tenha inveja de você. Ela não tem nada a falar de você. O mais que ela pode dizer é: você é besta, né? Você é besta. Aí eu vou usar aqui uma palavra no tempo da década de 80, você é boçal, né? Essa palavra é a nova. Mas você é uma pessoa irrepreensível. Entendeu? É claro que ninguém vai agradar todo mundo, irmãos. E Jesus também não agradou. Não dá para agradar todo mundo. Mas as pessoas não têm nada que dizer de você. Sabe por quê? Porque você ocupa as coisas com tudo que é de boa fama. As pessoas veem em você uma reputação respeitável. Então, ganhar o respeito das pessoas por sua conduta, pelo bom testemunho, de forma espontânea. Nada fabricado presta. Eu não pintar a imagem do bom samaritano. Não. É a minha vida. A sua vida deve ser a mesma lá no seu trabalho, aqui na igreja, na sua faculdade, dentro da sua casa. Né? Como o menino chegou para a mamãe e disse: mamãe, vamos morar na igreja, o papai é tão bom lá. Papai é um cordeiro, aqui em casa o papai é um leão. Vamos morar na igreja? Está errado, irmãos. Está errado. Que as nossas mentes sejam ocupadas por aquilo que promove bons comentários. Como é que é você na vizinhança? As pessoas falam bem de você. Ah, rapaz, aquele crente ali, tenho nada que falar dele. Conheço muito crente irmantelado, mas aquela irmã ali, ó, a mulher de Deus, não vê escândalo aqui, não cria problema, não cria confusão, não cria contenda. Então, irmão, nós devemos ser crente em tudo. Então, bons comentários, promove valores. A pessoa chegar para você e dizer: olha, eu quero ser um crente igual a você. No dia que eu for ser crente, você já ouviu isso de alguém? No dia que eu for para a igreja, eu quero ser igual a você. Isso é coisa maravilhosa, isso é boa fama. Isso é uma boa reputação. Isso tem a ver com ocupar a nossa mente. Agora a gente briga com todo mundo, quer discutir, quer bater. Ah, eu sou convertido, mas meu braço não, vai tomando aí. Não dá, irmãos. Não dá. Então tem a ver com integridade. Tem a ver com ser irrepreensível. Ser uma pessoa irrepreensível não é ser uma pessoa ausente de pecado. Mas é ser uma pessoa que vive de forma digna. Que tem um bom testemunho. Que está acima da média. Nós podemos viver acima da média. Acima da mediocridade. Então, ocupar tudo que é de boa fama deve ocupar a nossa mente é integridade. Temos que ser íntegros. Deus testemunhou de Jó, disse: olha, ele é íntegro. Ele é íntegro. Ele é íntegro. Deus testemunhou para Satanás: olha, Jó, ele é íntegro. Ele é íntegro. E as pessoas no tempo de Jó sabiam que ele era íntegro. Integridade é justiça, é justo. Obras de justiça. Irmão, nós somos imperfeitos, nós somos injustos, mas em Cristo nós somos justificados e nós somos aperfeiçoados. Isso é obra de justiça.
Estamos falando muito e vivendo pouco, irmãos. Irmãs, devemos nos acordar. O mundo precisa de Jesus. E quem foi que ele deixou na terra para ser testemunha? Os anjos. É preciso descer um anjo, irmão? Não, mas aqueles que foram lavados com o sangue de Jesus. Ser cristão é isso, irmão, é fazer a diferença. Não é ser melhor do que os outros, mas ser diferente. Ter um comportamento que dignifica a sua vida e a vida de Deus. A comunhão com Deus. Não é só dizer glória a Deus, glória a Deus. Não, irmãos, porque Deus nem precisa disso. Deus nem precisa disso. Isso é muito mais para nós. Glorificar a Deus, irmãos, é uma necessidade nossa, não de Deus. É uma necessidade que nós temos de declarar que Ele é o Senhor da nossa vida. Então Paulo diz, tudo que é de boa fama deve ocupar a nossa mente. Então, eu quero concluir dizendo que todos esses 6 princípios devem redundar e redundam para a glória de Deus. Então vamos repetir aqui, Filipenses 4, verso 8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, deve ocupar a nossa mente. Deve ocupar. E isso glorifica a Deus. Irmãos, nós glorificamos mais a Deus com as nossas atitudes do que com a boca. As nossas atitudes glorificam mais ao Senhor do que a nossa boca, do que o que falamos. Eu não estou dizendo que nós deixemos de falar, de glorificar, mas as nossas atitudes elas falam mais alto. Então, esses princípios se integram no cômputo dos verdadeiros valores da vida. Faz parte dos verdadeiros valores da vida. Pensar nessas coisas significa levar a vida a sério. Vida cristã, irmãos, é vida de seriedade. Não é bagunça, não. Não é oba-oba, não. É seriedade. O reino de Deus é coisa séria. Cristo é coisa séria. Morrer, nós não podemos brincar com as coisas de Jesus. É coisa séria. Pensar nessas coisas, nesses 6 princípios em especial, que Paulo nos revela, nos outorga, dignifica. É levar a vida a sério. Você ter levado a sua vida a sério, a vida cristã a sério, você está no barco sem rumo. Então, meus irmãos, são princípios dignos e devem fazer parte da nossa vida. Escrevendo a Tito, no capítulo 2, verso 12, Paulo diz, Paulo trata da excelência da vida cristã. A excelência da vida cristã é uma vida sensata, é uma vida justa e é uma vida piedosa. Sensatez, justiça e piedade devem fazer parte, são excelências da vida cristã. Essas virtudes que Paulo enumera são excelências da nossa vida cristã. Precisamos entender isso, tomar posse disso e viver para a glória do Senhor. Amém? Eu vou encerrar com oração. Quero agradecer aos nossos irmãos e irmãs do Instagram, os nossos irmãos e irmãs do Facebook. Obrigado, por estar nos ouvindo, pela participação de vocês. Estou muito feliz. Michele, que está nos ouvindo, Joel, o irmão Francisco, a irmã Nica, e os irmãos aqui, pastor Ailton lá da Barra do Corda. Paz do Senhor, meu irmão, obrigado pelo elogio.
né? Obrigado, obrigado. Isso muito me responsabiliza, mais do que, né? Não me envaidece, me responsabiliza, né? Obrigado por isso, né? A irmã Eliene, que está no Instagram, está no Facebook, né? A irmã Neide, um abraço, irmã Neide, quero agradecer 6 pessoas que estão aqui, né? Estão no Instagram, estão no Facebook, os 4 no Instagram. Quero agradecer a Deus nesta. Espero que vocês tenham gostado. Irmã Eliene, presbítero Iranildo, acredito que está conosco, pastor Moisés, que deu um alô, né? Irmã Eliene. Amém? Vamos orar nesta manhã e vamos passar o dia refletindo sobre isso. Amém? Amém? Vamos alinhar nossa vida à palavra. É possível, pastor? É possível, sim. Porque temos o Espírito do Senhor que nos auxilia, que nos ajuda a viver de conformidade, de forma digna, que louve ao Senhor, que agrade ao Senhor. Amém? Então vamos pedir força ao Senhor nesta manhã, né, para vencer essas lutas, para vencer esses problemas, que a nossa fé possa a cada dia estar firmada no Senhor. Obrigado, querida. Amém. A todos nós. Vamos orar. Pai, nós te damos graça nesta manhã, nós te louvamos por esse momento de estudo, de reflexão. Obrigado, Senhor Deus, nós estamos aqui para a glória do Teu nome. Obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor Deus, que o Senhor colocou no meu coração. E há dias que essa palavra estava, Senhor, guardada no meu coração. E aqui estou expondo, Senhor Deus, e as coisas se conduziram de uma forma que o Senhor foi nos levando e foi falando conosco. Eu marquei 1 hora, mas deu 1h20, Senhor, de mensagem, de reflexão. E eu quero te louvar, porque, Senhor Deus, Teu Espírito nos conduz e fala conosco nesta manhã. Nos abençoa, Pai. Abençoa cada um que assistiu, que ouviu, que traga para a sua vida, traga para o seu coração, traga para a sua vida diária, Senhor. A Tua palavra, ela é prática, ela é viva, ela é eficaz. Nos abençoa no nome do Senhor, nos dá um dia na Tua presença, nos faz repousar em Ti. Queremos Te agradecer por tudo, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém? E mais tarde, 19 horas, nós estaremos com o nosso culto. Amém? Culto dominical. Então, principalmente todos que estão convidados, principalmente a nossa membresia, né? Culto dominical mais tarde. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Deus abençoe a cada um. Deus abençoe sua vida. O Joel também está conosco, né? Joel está conosco. Deus abençoe sua vida, Joel. A irmã Val apareceu aí. Amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam conosco. E vamos glorificar a Deus com a nossa vida. Amém? Deus abençoe, paz do Senhor. Vou desligar agora. Um beijo.